E aí me mandaram essa pergunta aqui, ó. Márcio, dá para entender as regiões da Escócia só tomando os whiskies? Se sim, indica alguns. Olha, entender realmente dessa forma, acho que não, mas eu concordo que é um começo. Na verdade, só o fato de se interessar pelas regiões da Escócia já é um bom começo. E olha só que interessante, um tempo atrás, em 2024, vários canais de whisky de fora do Brasil fizeram vídeos em que eles indicavam um whisky para cada região produtora. E ficaram vídeos muito legais, eu gostei bastante, e é exatamente esse tipo de vídeo que eu vou gravar agora para responder essa pergunta. Ah, mas antes de qualquer coisa, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou Márcio Becker, isso aqui é o Degustando Whisky, um canal onde eu falo de whisky. E se você caiu de paraquedas inclusive no assunto whisky, saiba que a famosa Escócia dos whiskies, ela é dividida em regiões produtoras. Algumas regiões têm mais destilarias, outras têm menos, outras regiões têm um estilo historicamente diferenciado e por aí vai. Então nesse vídeo eu vou apresentar as regiões da Escócia, falar como eu vejo, o que eu penso de cada uma das regiões e vou indicar um whisky para cada região produtora. Não vou indicar o meu whisky favorito de cada região ou o whisky que eu considero que seja o melhor de cada região, nem também o mais famoso, ou o mais caro, ou o mais vendido, ou o mais premiado, nada disso. Eu vou indicar um whisky que eu considero que representa aquilo que eu penso da região. Em outras palavras, um whisky que exemplifica o que eu vou falar de cada região. E eu vou fazer isso dessa forma porque eu acho mais didático. Ponto importante, existem oficialmente 5 regiões produtoras, mas eu vou indicar 6. A diferença eu explico durante o vídeo. Começando com região de Speyside. É a região com o maior número e a maior concentração de destilarias, e isso não é à toa. É uma região que se desenvolveu muito bem ao longo da história, com disponibilidade de água, com acesso a grãos, e assim naturalmente várias destilarias se instalaram ali. Eu vejo essa região como sendo o centro financeiro do single malt escocês. Glenfiddich, Glenlivet, Macallan, entre outras grandes produtoras de whisky de malte, elas estão instaladas ali. E é ali que a indústria do whisky se encontrou com outra indústria super importante, a indústria do turismo, e deu um baita casamento, um baita casamento. Tanto que muitas das pessoas que viajam até a Escócia e que têm algum interesse em whisky, elas acabam se deslocando até a região de Speyside para visitar e conhecer as destilarias. As destilarias, até por influência do turismo, elas acabam focando muito no encantamento. Então as pessoas visitam a destilaria e ouvem histórias de tradição, de qualidade do trabalho, de pureza da água, do formato do alambique e de como os barris são especiais e selecionados a dedo, né? Já o whisky em si, eu entendo que ele migrou ao longo do tempo para um estilo mais frutado, mais delicado, mais suave, mais fácil de tomar. O whisky atualmente foca em agradabilidade. E resumindo, é assim que eu vejo Speyside. É uma potência produtora de whisky de malte que foca em encantamento e agradabilidade. Para representar essa região, inicialmente eu iria indicar um whisky da Glenfiddich, que é uma potência produtora de whisky de malte e que foi a primeira a abrir as suas portas para a visitação turística. Mas eu acho que encaixa melhor em Speyside eu citar a Macallan. Então eu vou indicar o Macallan 12 Double Cask. É um whisky elegante, fácil de tomar, que foca totalmente em agradabilidade, e a Macallan em si eu acho que é a destilaria que mais investe em encantamento. Então ela demonstra para os seus visitantes como ela é importante, sua tradição, sua localização, a pureza da água e de como os barris que ela usa são super especiais e selecionados a dedo. Então, para Speyside, Macallan 12 Double Cask. Próxima região, Lowland, terra baixa escocesa. A Lowland, juntamente com a Highland, foram as duas primeiras regiões criadas em 1784, mais por questões de politicagem e impostos do que por interesse em coisas relacionadas ao whisky. É uma região que, relativamente ao seu tamanho, tem poucas destilarias, não tem muito investimento em marketing, não é muito lembrada, não é muito visitada, e embora eu considere que ali tem boas destilarias fazendo bons whiskies, o conceito histórico, geral, público da região é de que os whiskies ali não têm muita personalidade, não têm muita complexidade, são whiskies muito simples. Acabou se formando ao longo da história um conceito negativo dessa região. Mas o que realmente me chama a atenção em relação a Lowland é que me parece que há pouco esforço por parte das destilarias em mudar esse conceito negativo que a região tem.
Para representar a região, eu gostaria de indicar um whisky bem interessante, mas eu vou indicar o Glenkinchie 12 anos. É um whisky que na verdade eu considero bem ok, não vejo nenhum problema nesse whisky, gosto até dele, mas de uma forma geral ele é visto como um whisky muito simples, sem personalidade, sem complexidade, um whisky nada interessante. Mas o que realmente me chama a atenção e faz eu indicar esse whisky é o aparente pouco esforço por parte da destilaria em mudar o conceito público desse whisky. Para Lowland, Glenkinchie 12 anos. Próxima região, Highland, terra alta escocesa, que eu normalmente associo com todo o resto. Por que todo o resto? Porque quando criaram as duas primeiras regiões, Lowland e Highland, eles definiram muito bem o que era Lowland e assim automaticamente Highland passa a ser o quê? Todo o resto. E acabou se tornando uma região super extensa que vai de leste a oeste, norte, pegando parte do sul também. Tanto que as outras regiões que foram criadas posteriormente, como Islay, Campbelltown e Speyside, elas são na verdade pedacinhos de Highland. E a Highland, ao longo da história, acabou conquistando uma fama bem positiva para os seus whiskies. Whiskies de personalidade, de complexidade, de qualidade, com textura, aromas e sabores variados, complexos e interessantes. E escolher só um whisky para representar toda essa região, eu confesso que foi bem complicado. Por quê? Porque as destilarias elas estão espalhadas em cenários, paisagens das mais variadas. São destilarias que às vezes são famosas, às vezes são totalmente desconhecidas. Destilarias grandes, pequenas, no meio urbano ou no meio rural, junto ao mar ou longe do mar. Então é um cenário bastante diverso. Optei pelo Clynelish 14 anos, um whisky que eu acho que tem uma textura muito boa, que tem notas de aroma e sabor variados, complexos, interessantes, proporciona uma ótima degustação. É um whisky que pessoalmente eu gosto bastante e que representa muito, muito bem o que eu penso da Highland, ou seja, de tudo um pouco e de uma forma interessante. Clynelish 14 anos. Ah, uma dica, essa é a região perfeita para alugar um carro, sair viajando e curtindo a paisagem. Ótimo, ótimo. Próxima região, Islands, região das ilhas. Essa é a região que oficialmente não existe e que eu estou adicionando aqui no nosso vídeo. Tecnicamente, as ilhas pertencem à região da Highland, mas para cada vez mais apreciadores de uísque, essa deveria ser uma região nova, uma região à parte. Motivo: vida em ilha é muito diferente de vida em continente. Simples assim. E o que isso tem a ver com uísque? Tudo, tudo. Porque mudam as dificuldades nas ilhas, as prioridades, o trato entre as pessoas, o trato entre as empresas, e isso reflete nas destilarias. Nas ilhas também tem um senso maior de comunidade, de parceria e um certo orgulho e uma vontade de mostrar a ilha, as pessoas da ilha e os produtos da ilha para o mundo. Nesse contexto, as destilarias elas são vistas como um fator de prosperidade. Elas geram emprego, oportunidade, visibilidade para a ilha e para as pessoas da ilha. Elas impactam demais a vida numa ilha. Para representar todo esse impacto, eu vou indicar o whisky chamado Isle of Raasay, da ilha de Raasay. É uma destilaria recente, com menos de uma década de existência, e antes da destilaria, a ilha estava completamente estagnada, não era lembrada, não era visitada, a economia não girava. Depois que a destilaria abriu, parece que voltou a vida para a ilha. A economia gira, as pessoas visitam, oportunidades aparecem, o mundo parece que está vendo a ilha agora. E para representar todo esse impacto, então, Isle of Raasay. Próxima região, Islay, a ilha do whisky. Famosa pelos seus whiskies defumados, ela é a queridinha de muitos apreciadores. Pessoas que gostam de notas de fumaça, de churrasco, de bacon, ou algumas notas mais exóticas, como por exemplo, pelo de vaca ou esparadrapo, mas tem que ser aquele esparadrapo bem grudento, viu? Islay é uma ilha, uma única ilha com em torno de 3 mil habitantes e 10 destilarias. Atualmente, existem outras em construção. Agora pensem da seguinte forma, se uma única destilaria já causa um enorme impacto em uma ilha, imaginem 10. Sendo que dessas 10, a maioria delas, destilarias famosas, tradicionais, importantes no mundo do whisky. Resultado, pessoas de todos os cantos do mundo indo até Islay para conhecer a ilha e as suas destilarias. E lá os visitantes encontram uma comunidade engajada, em que quase todo mundo vive e trabalha, direto ou indiretamente, com a indústria do whisky, ou com o turismo gerado pelo whisky.
É um povo que literalmente respira o whisky. Para representar toda essa integração, eu vou indicar o Port Charlotte Islay Barley da destilaria Bruichladdich. É um whisky jovem, interessante, complexo, com a tradicional nota de defumação por turfa, feito a partir de cevada colhida em fazendas da própria ilha e destilado na destilaria Bruichladdich, que é a destilaria que mais emprega pessoas da comunidade. E que representa muito bem o que eu penso dessa região. Uma comunidade engajada, que olha para o futuro, mas que não deixa de lado as suas tradições. Port Charlotte Islay Barley. Última, mas igualmente importante, região de Campbeltown, considerada a menor região produtora com apenas 3 destilarias, outras por vir. Ela não é muito conhecida do público em geral, mas chega a ser idolatrada por alguns apreciadores de whisky. Campbeltown fica mais ao sul da Escócia, numa península, e já foi considerada a capital mundial do whisky, com mais de 30 destilarias operando. Isso é muita coisa. É um local bonito, de clima mais ameno, a típica cidade de interior onde todo mundo se conhece, uma cidade bem agradável, mas uma cidade que já vivenciou na sua história algum desenvolvimento. Os whiskies da região são considerados complexos, muitas vezes desafiadores, tem boa textura, tem notas de aroma e sabor que parecem uma mistura de todas as regiões da Escócia, e adiciona-se a isso ainda algumas notas mais exóticas, como mofo, produto industrializado, enxofre, frutas tropicais e por aí vai. O que me chama a atenção dessa região é que parece que as destilarias apertaram o botão do "tô nem aí, vou fazer do jeito que eu quero", porque elas poderiam trabalhar de uma forma mais modernizada, automatizada, computadorizada, mas não, parece que elas optaram por fazer as coisas de uma forma mais tradicional, mais manual. O resultado disso é que, por mais que o processo seja tradicional, os whiskies são incomuns. E para representar isso, eu vou indicar o Springbank 10 anos, um whisky jovem, complexo, interessante, com algumas notas exóticas e que é produzido pela Springbank Distillery, uma destilaria que faz questão de fazer as coisas de uma forma bem manual e que representa muito bem o que eu penso da região. Processo tradicional, whiskies incomuns. Springbank 10 anos. Finalizando, dá para entender as regiões da Escócia só tomando whiskies? Não, não dá. Mas dá para tomar whiskies enquanto estuda as regiões da Escócia. E quando estudarem as regiões da Escócia, não estudem somente whiskies e suas destilarias, estudem também questões históricas, sociais, econômicas, porque isso nos dá o porquê das coisas. Isso é muito importante. Nesse vídeo eu também quis de uma forma mais sucinta passar como eu vejo cada uma das regiões. Mas é um assunto que a gente poderia aprofundar bastante. Se vocês quiserem mais aprofundamento, coloquem ali nos comentários. Uma dica: talvez o Rafael Nardi e o Pedro Menezes, lá do canal Academia de Whisky, talvez eles também já tenham colocado algum conteúdo sobre regiões da Escócia. Eles são mais rápidos do que eu, e eu sou meio demorado. Entre gravar, editar e publicar, eu demoro mais. Talvez nesse meio tempo eles já tenham até feito uma live sobre o assunto e tá lá disponível. Deem uma pesquisada. Eu já participei no canal deles com um vídeo sobre coleção de whisky, vale a pena, é bem completo, recomendo, tá bom? Pessoal, apreciem seus whiskies sempre com moderação. Nos vemos nos próximos vídeos. Saúde!